Todos vocês receberam a programação? Acho que todas, né? Tá. Então o que a gente vai colocar aqui? Eu tentei colocar assim, um termo assim, o mais simples possível para vocês entenderem, porque tem muita coisa estatística, muito dado estatístico, eu acho que não vai ser interessante para vocês, porque a questão da Vera, que mexe com essa parte de estatística, a maioria não vai ter um bom entendimento se colocar coisas, termos muito técnicos. Então eu tentei colocar uma linguagem mais simples possível, tá? Então o que a gente está querendo aqui trazer é o que a gente conseguiu até agora de resultados positivos ou negativos da análise ainda parcial que nós temos dos dados de vocês. Eu coloquei alguns termos assim, mais de conceito, que alguns pacientes são novos, né? Como a Rosana, que é a primeira reunião, a Cíntia, a segunda reunião, né? Tem algumas pacientes mais novas que ainda não conhecem a doença, a Gislaine também, então eu acho que eu trouxe algumas coisas mais conceituais, que é para vocês poderem entender melhor. Bom, então como vocês viram naquele termo de consentimento que todo mundo assinou, esse era o título do nosso trabalho, nossa pesquisa, que é o impacto da toxicina sobre o perfil funcional, radiológico e dosagem das metaloproteinases em pacientes com linfangioleucomatose. Então aqui, o nome linfangioleucomatose, para quem não conhece, significa proliferação de células musculares lisas e vasos linfáticos. Então linfa de vasos linfáticos, anjo de linfa, anjo de vasos, leio de músculo liso, leio mil, hematose é uma proliferação. Então, é isso que caracteriza a doença de vocês, a proliferação de células musculares lisas e essa de vasos linfáticos, e isso dá todo esse problema que vem acontecendo. A incidência, a gente tem assim, documentado na França, Reino Unido, Estados Unidos, é mais ou menos de uma para 1 milhão de habitantes, tá? Então a gente acredita que aqui no Brasil deve ter 150 e 200 pacientes. Bom, para quem não sabe, a linfangioleucomatose pode ter a forma isolada, como a maioria das que estão presentes aqui tem, que é essa forma pulmonar, às vezes acompanhada do angiomilipoma renal, e outras têm a linfangioleucomatose como parte da doença chamada esclerose tuberosa, que é a minoria aqui que tem. Geralmente, assim, ela comete mulheres de idade fértil. A média de idade de diagnóstico é mais ou menos de 32 anos de idade. Tá? Vocês vão ver que a nossa média de idade também é bem parecida com a média mundial. Os principais sintomas e sinais, geralmente é uma falta de ar progressiva, então a falta de ar vai piorando conforme o tempo vai passando, acompanhada de pneumotórax de repetição. Quem não sabe ainda, pneumotórax é quando uma desses cistozinhos, essas bolinhas rompe, e subitamente uma quantidade de ar entra para dentro do espaço pleural, que é aquele espacinho que fica entre a caixa torácica e o pulmão. Então aquele espacinho bem pequenininho, de repente ele aumenta, distende muito e dá dor. Aí tem que botar muitas vezes um drenozinho, um tubinho, para poder tirar aquele ar lá de dentro. Algumas já tiveram e outras não. Já vou mostrar isso também. Tosse seca, dor no peito e o angiomilipoma, que é esse tumor com aspecto de gordura que tem nos rins, também são coisas que podem acontecer na apresentação da doença. Esse tumor normalmente é um tumor benigno, ele não causa problemas maiores, a não ser quando ele cresce. Nós temos aqui a campeã de crescimento. Foi o maior que já foi tirado aqui no hospital. Então, mas normalmente o único problema dele é que ele cresce, e quando ele cresce ele pode gerar dor, e às vezes quando ele rompe alguma veinha pode sair um pouco de sangue na urina. Mas não é um tumor maligno no sentido de corroendo a pessoa. Então, normalmente, a maior parte das pessoas tem isso e convive com isso, fica com esse tumorzinho a vida inteira, ele não causa distúrbios maiores, a não ser quando essa gordura vai se acumulando e vai crescendo, ele vai estufando o rim, e aí vai crescendo, e a pessoa assusta, é óbvio, né? Então aí às vezes é mais seguro tirar para não ter um risco de uma hemorragia, mas isso é super raro. Então, ou seja, ele é um tumor benigno que não diferente dos outros tipos de tumores. Na espirometria, que é a prova de função que vocês fazem, geralmente a maioria tem aquele distúrbio obstrutivo, que a gente chama, né? Que é aquela obstrução das vias aéreas para o ar poder entrar ou sair. Bom, aqui eu tentei mostrar se ele funciona. É só passando de frente.
a tomografia, se ninguém ainda viu sua própria tomografia, geralmente encontra isso aqui. Obviamente que tem gente que tem um pouco mais de cisto e um pouco menos. Cisto são esses buraquinhos pretinhos. Normalmente o parênquima do pulmão, o tecido pulmonar, ele é meio cinza. Então esses buraquinhos mais pretinhos aqui, todos são cistos. Varia no tamanho, geralmente uma distribuição, né, do início ao fim do pulmão, está bem distribuído. Isso é o nosso arquivo. Só para todo mundo entender, isso daí é um exame de imagem, um exame de tomografia. Então esse exame de imagem, uma tomografia, é como se colocasse você num cortador de fios, tirasse uma fatia do peito, no sentido transversal, e ali está representado só o pulmão direito. Aqui, só para detalhar mais, né, se eu colocasse a tomografia inteira, aqui teria o pulmão esquerdo. Essa bola branca é o coração, aqui está a coluna, e como a imagem é negativa, o ar do pulmão aparece em preto. Essas bolinhas brancas são os ramos da artéria e das veias do pulmão que estão passando o sangue. E no pulmão o sangue tem que entrar em contato com o ar. O ar ele fica naqueles saquinhos que são alvéolos. Na linfângio vai formando essas bolhas maiores aqui. Todas essas bolas pretas são bolhas de ar, são cistos. Então é isso que caracteriza a doença, né? Esse monte de cistos. E esses cistos não prestam para trocar oxigênio e gás carbônico, porque não tem sangue aqui dentro, fica só um buraco cheio de ar que tem uma paredezinha, então fica uma bolinha que a gente chama de cisto, e isso vai ocupando o pulmão, e quando ocupa muito o pulmão, a pessoa tem dificuldade de oxigenar, e aí é quando a doença progride muito, aí tem as alternativas nessa situação, como vai ser comentado aí sobre o transplante de uma alternativa. Então isso é a imagem. Bom, aqui, o que a gente fez? Isso aqui tirou um pedacinho desse pulmão, uma biópsia, que vai para cirurgia, abre, anestesia, tira um pedacinho do pulmão. Isso aqui coloca no microscópio, prepara o material, coloca no microscópio, e com um aumento muito grande, 100 vezes maior o aumento de uma lupa, você vai observar aqui, o que é o normal? É ter um pulmãozinho mais ou menos assim, ó, cheio desses, como se fossem vários saquinhos aqui, que são os alvéolos, que é por onde o ar entra, aí o sangue passa por aqui e troca cheio de massa e troca o oxigênio. Pega o oxigênio e joga gás carbônico para fora. Só que aqui você vê, você vê um aglomerado de coisas que não era para estar aqui tomando lugar. Isso aqui, se você colocar um aumento maior ainda, você vai ver que são células musculares lisas, que são essas células que proliferam em pacientes com linfangioleucomatose. Acabam comprimindo as outras regiões e criando essas áreas maiores aqui de cistos, que é isso que o Dr. Carlos explicou, que são essas áreas de ar onde não há troca de oxigênio e gás carbônico. Tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Bom, e agora, isso aqui é para tentar explicar para vocês em uma linguagem bem mais clara o que são as metaloproteinases. Vocês ouviram isso durante as nossas discussões, coleta de sangue, de urina, que eu ia conversando com vocês, mas o que são as metaloproteinases? Por que a gente está estudando elas? Né? Lá naquela biópsiazinha que eu falei do pedaço que tirou do pulmão, existem geralmente 3 tipos de células. Dois desses 3 tipos são as células ovalares em forma de ovo, e as células fusiformes, que tem as pontinhas bem fininhas e o meio mais gorduchinho, elas produzem uma quantidade muito grande dessa metaloproteinase. Metaloproteinase principalmente tipo 2. Pode produzir tipo 1, tipo 9 e tipo 14 também. E o que é essa metaloproteinase que está aumentada nessas células ovalares e fusiformes que não eram para estar lá no pulmão? O que elas fazem? A metaloproteinase, normalmente, em um pulmão normal, ela destrói a matriz extracelular. O que é a matriz celular? É o que sustenta, o tecido que sustenta o pulmão. É a substância que sustenta o pulmão, que dá essa coisa do pulmão ficar em pezinho, sustentado.